Olá a todos, é um prazer estar aqui no 6º Congresso Ibérico de Naturopatia e quero iniciar então agradecendo a Aporte pelo convite realizado ao Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista para que nós pudéssemos estar aqui abordando a investigação do inconsciente naturopática e de que forma ela ajuda, contribui para a saúde. Então vamos à palestra. Aqui. Então, a minha palestra é sobre a investigação naturopática do inconsciente e como ela ajuda na saúde mental, emocional, espiritual e física. Vou me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou Rejane Costa, CEO do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, mas sou membro da ABRAT do Brasil, da Aporte de Portugal, e trabalho com terapias integrativas há mais de 25 anos, com a terapia reencarnacionista em torno de 20 anos, e é um prazer realmente poder falar de uma terapia, de uma ferramenta que tem ajudado ao longo da minha trajetória muitas pessoas, começando por mim, não é? Na minha própria transformação ao longo de todos esses anos. E hoje, então, eu vou abordar para que nós possamos compreender melhor a investigação do inconsciente e o porquê da importância dessa ferramenta. Eu vou abordar, então, a visão que a terapia reencarnacionista tem do ser, a forma como nós entendemos que acontece a construção da saúde ou da doença, a própria investigação do inconsciente, não é? Que é essa ferramenta, como ela ocorre e em que pontos ela pode nos auxiliar. Vou trazer também um caso, graças a Deus, de sucesso, mais um caso de sucesso que é muito interessante, que aborda uma cura, inclusive física, não é? E falar um pouquinho também sobre a cura natural através do amadurecimento espiritual. Então, a terapia reencarnacionista, para a terapia reencarnacionista, a nossa essência é espiritual, somos espíritos. E estamos aqui em mais uma experiência, já temos muitas outras experiências encarnatórias, e hoje nós somos não somente o acúmulo dessas experiências vivenciadas. Da mesma forma que nós lembramos, nos recordamos de experiências da nossa infância, algumas nós recordamos, outras estão armazenadas em nosso inconsciente, mas ambas influenciam a nossa vida, assim também são as experiências que nós trazemos de outras encarnações. Elas estão todas armazenadas no nosso inconsciente, as boas, as não tão boas, e todas influenciando a nossa trajetória. E por isso hoje nós somos o somatório dessas experiências, mas não somente o somatório. Nós somos a soma delas juntamente agregado à conexão que nós conseguimos fazer entre essas experiências, que nos leva à forma como nós interpretamos a nossa vida e todo o ambiente que nos cerca e a forma como nós interpretamos as situações desafiadoras ou boas que ocorrem nas nossas existências, as nossas relações. Então, a forma como nós compreendemos o mundo é o que vai produzir a doença ou a saúde. Então, aqui ainda coloco que o corpo físico responde às interpretações da mente, sejam elas corretas ou equivocadas. O nosso inconsciente guarda todas essas experiências. E a partir daí, então, nós vamos vivenciando e tendo as nossas posturas, interpretando e comunicando o nosso organismo, que é o nosso corpo físico, que é necessário para que nós estejamos nessa experiência, para que ele então vá respondendo a essa interpretação, equivocada ou não. Então, para a terapia reencarnacionista, as doenças surgem do equívoco de interpretação do espírito, porque quando nós temos uma interpretação equivocada, nós vamos pensar de forma raciocinar de forma equivocada. E o pensar, a mente é o pensar do espírito, não é? E tem um poder criador imenso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu trago aqui uma referência para mim muito importante,
considero muito importante, que é o Dr. Bruce Lipton. Ele, inclusive, no seu livro, A Biologia da Crença, além do que eu trouxe aqui, ele relata que ele descobriu a espiritualidade através dessa experiência científica. O livro até inicialmente é bem denso, porque para quem não tem muito conhecimento científico, ele relata exatamente todo o processo da sua experiência científica, né, com termos muito científicos, para então ir fazendo aos poucos as conexões e as conclusões, mostrando as conclusões a que ele chegou. E nesse livro, que é a Biologia da Crença, na página 160, parágrafo 1, ele fala o seguinte: nossas respostas aos estímulos do ambiente são controladas pela percepção. No entanto, nem todas as formas de percepção que temos são precisas, assim como nem todas as cobras são perigosas. Sim, a percepção controla a biologia, mas como já vimos, ela nem sempre é precisa. Então, vamos aqui a um exemplo, né? Um exemplo. Alguém que se sente muito injustiçado e que carrega muita raiva dentro de si. E aqui eu não estou nem levando em consideração se essa injustiça ocorreu ou não ocorreu, mas vamos pegar isso. Ou digamos que não tenha ocorrido, mas a pessoa interpreta, ela se sente injustiçada, ou ela tem a tendência ao vitimismo, não é? Achar que sempre ela é a prejudicada, por ter somente a sua visão das situações. O que vai acontecer? Ela vai alimentando a raiva. Nós conhecemos assim, a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa mostra com muita sapiência que os principais órgãos estão relacionados também com alguns sentimentos, não é? E existe a parte boa e a parte ruim desses sentimentos, não é? O lado positivo e o negativo, como tudo. Então, quem tem, por exemplo, muita raiva dentro de si, ou alimenta muita raiva por um equívoco de interpretação, tem muita probabilidade de criar situações de doença relacionadas ao fígado. Quando é o medo, então vai criar relacionadas aos rins, e assim com outros órgãos e com outras possibilidades de interpretação vão gerar ou a saúde ou a doença. Então, se eu tenho uma compreensão equivocada, eu gero a doença, não é? Se eu tenho a interpretação mais ampla, eu gero a saúde. E o que eu me refiro ao mais amplo? Eu me refiro a um olhar mais amplo, um olhar da espiritualidade, um olhar da situação que não é só restrito à situação, mas tudo que pode ter gerado e de onde ela pode ter surgido e qual foi a minha contribuição, porque eu costumo dizer que nós não chegamos a nenhum lugar sem que tenhamos ido até ele com as nossas próprias pernas, seja pela ação ou pela omissão. Então, esse olhar mais amplo, ele nos possibilita uma compreensão mais assertiva das situações que nos rodeiam, além de também entendermos que o outro tem a possibilidade de erro, tem o direito de escolha, seja ela assertiva ou distorcida. A nós cabe dar os devidos limites, não é? Mas o outro tem o direito, é a trajetória do outro. Vamos adiante. Aconselho que leiam esse livro, é muito bom. Então, a construção da saúde e da doença para a terapia reencarnacionista, como eu já disse, vem da interpretação que nós temos sobre os fatos que nos rodeiam. E aí a autocura está diretamente relacionado com a autorresponsabilidade. E aí que entra a investigação naturopática do inconsciente. Porque quando eu passo pela investigação do inconsciente, eu tenho acesso não somente, vejam que interessante, não somente as situações traumáticas que geraram dores físicas, situações traumáticas como, por exemplo, um acidente, uma tortura ou uma perda muito grande, mas também eu tenho acesso, quando passo por esse processo, nós temos acesso à nossa trajetória e à forma como nós viemos
agindo, pensando e reagindo diante das situações ao longo de outras encarnações e que, ao compararmos, nos damos conta que continuamos fazendo muito parecido, quase que igual. Então, através da investigação do inconsciente, nós conseguimos observar as questões que nós precisamos corrigir na nossa reforma íntima, não é? Fazendo a nossa reforma íntima, as questões, as tendências que nós trazemos, seja de vitimismo, seja de, enfim, de várias tendências que nós trazemos, os traços de personalidade que precisam ser corrigidos. Então, isso tudo a investigação do inconsciente também é capaz de nos mostrar, tá? E percebendo isso, compreendendo isso, nós conseguimos chegar na raiz dos problemas que são geradores de doença e ainda incentivar a pessoa na sua mudança. Por quê? Porque se eu tenho uma tendência, por exemplo, ao vitimismo, eu posso até desligar de situações traumáticas do passado. Porém, eu preciso corrigir esta tendência, ou seja, esta responsabilidade é minha. Por isso que eu digo que a autocura está diretamente relacionada com a autorresponsabilidade, não é? Nós temos responsabilidade sobre a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, a investigação do inconsciente, como é que ela pode ocorrer de forma natural, sem uso de técnicas indutivas? Na terapia reencarnacionista, todo o processo da terapia, além da investigação do inconsciente, as consultas e reconsultas também são orientadas pelos guias espirituais. Aqui no Brasil nós chamamos de mentores espirituais, que são os seres de luz que nos acompanham e que todos nós, por sermos em essência espíritos, temos essa conexão, todos, de alguma forma, uns mais, outros menos, uns dão atenção, outros não dão atenção. Então, uns escutam seus mentores, seus guias espirituais, outros têm sensações, outros têm intuições, e assim por diante, cada um à sua forma, de acordo com o seu desenvolvimento e a sua compreensão sobre espiritualidade, vai percebendo e vai tendo essas orientações, não é? Então, na terapia reencarnacionista, a investigação naturopática do inconsciente, ela só pode ser orientada e guiada pelos seres de luz. Por quê? Porque somente eles têm acesso a toda a trajetória daquela pessoa que está ali deitada em atendimento. E o que significa coordenada por eles? Significa que eu, enquanto terapeuta, não vou conduzir. Por mais que a pessoa traga uma queixa e ela me diga, minha queixa é que eu sinto muitas dores na coluna, ou a minha queixa é porque as pessoas, sou sempre eu a prejudicada, enfim, não importa a queixa que seja, nós vamos sempre deixar que os guias espirituais, ou seja, os mentores, que são esses seres, esses espíritos de luz, que somente eles vão selecionar o que a pessoa vai ver, vai acessar. Por quê? Vamos entender que existe um planejamento reencarnatório anterior a nós estarmos aqui, lá no plano espiritual. E eu, enquanto terapeuta encarnada, não tenho acesso não tenho como saber o que aquela pessoa que veio para o tratamento já está habilitada ou não, o que ela vai poder lidar emocionalmente, o que ela já está pronta emocionalmente para lidar, quais são as questões que ela pode acessar e que não vão interferir negativamente no planejamento atual, desta encarnação atual. Então, eu não tenho, enquanto terapeuta, esse acesso, mas os guias espirituais da pessoa, sim. Então, eles vão liberando por prioridade e necessidade aquilo que é exatamente prioritário naquele momento para aquela pessoa. E eu confesso que até hoje, em 20 anos de trabalho com a terapia reencarnacionista, nunca vi eles não terem chegado ao cerne da questão, ao ponto principal que a pessoa necessitava
naquele exato momento. E às vezes a pessoa quer ver alguma coisa ou saber de algum ponto, mas eles precisam mostrar algo antes para que ela consiga depois compreender aquilo que eles vão mostrar, talvez numa segunda investigação do inconsciente. Então, somente eles sabem deste processo, por isso que ela é natural, porque ela não corre o risco da minha interferência, da minha indução enquanto terapeuta para mexer em coisas que a pessoa não estaria preparada para acessar. E esse é a importância de ser natural, mas é também de ser consciente. Quando alguém deita para passar pelo processo de investigação do inconsciente com o método da terapia reencarnacionista, que é naturopático, ela deita e vai acessar, como eu já falei anteriormente, não somente questões traumáticas que geram dores ou alguma doença, mas também ela vai acessar a forma como ela vem sendo desde muitas encarnações. Ela vai acessar os padrões que ela vem repetindo de personalidade. E é muito interessante que é muito comum as pessoas dizerem: eu não sabia que eu fazia isso, eu continuo fazendo a mesma coisa. Gente, eu continuo fazendo a mesma coisa. Ou eu não sabia que eu não tinha me dado conta que eu tinha tanta raiva dentro de mim e agora vejo que eu ainda tenho. Isso são falas que a gente vê porque nós, infelizmente, não nos enxergamos aqui. Temos muita dificuldade, enquanto seres encarnados, de nos enxergar completamente. Então, a investigação do inconsciente, ela consegue nos ajudar para que nós nos enxerguemos e percebamos o que nós precisamos de fato modificar na forma de ser, não é? E o que ela possibilita, então? Existem várias possibilidades que nós temos dentro da investigação do inconsciente. Eu vou me ater aqui a duas, que são muito importantes. Ela nos possibilita desligar de situações traumáticas que geram dores e doenças, não é? Que nós, por exemplo, nós vemos aqui o caso da fibromialgia. Para a medicina, para a medicina ortodoxa, a fibromialgia não tem cura. Mas para a terapia reencarnacionista ela pode ter cura, sim. Mas por que para a medicina ela não tem cura? Porque muitos dos fatores que geram a fibromialgia podem não ter iniciado nesta encarnação. Então, você não consegue chegar no cerne da questão, na raiz do problema, nesta encarnação. Precisa acessar isso em outra existência para que a pessoa possa compreender o que gerou aquelas dores pelo corpo inteiro. Assim também ocorre com a depressão. Nós temos dentro da investigação, dentro da terapia reencarnacionista, casos de cura de depressão, onde a pessoa, hoje é o acúmulo de muitas tristezas, foi desligando de muitas tristezas, até que chegou no início, onde gerou essa tendência a se entregar para as tristezas e desligando dessas situações facilita o processo da pessoa e pode chegar inclusive à cura. E eu digo pode chegar inclusive à cura, por quê? Porque cada caso é um caso e depois eu vou explicar aqui. Então, uma das coisas que a investigação do inconsciente possibilita é o desligamento de situações traumáticas do passado que estão interferindo nesta encarnação e a vida da pessoa passa a ser outra. É impressionante. E a outra questão importante que eu vou me ater também hoje é que ela possibilita nos conhecermos, ou seja, entender os padrões comportamentais que nós viemos há muito tempo alimentando e mantendo cada vez mais esses padrões, essa forma de ser, essa forma de compreender a vida. Então, ela consegue nos ajudar a ter uma visão mais ampla de uma situação. Às vezes, uma situação não foi iniciada aqui, por exemplo, como somos espíritos, viemos, por exemplo, numa mesma família para resolver algumas questões e não conseguimos, porque só temos a visão aqui. E aí, numa investigação do inconsciente,
o mentor, o guia espiritual pode mostrar onde isso iniciou. E aí, então, nós vamos compreender o porquê que nós temos alguns desafios com algumas pessoas e algumas rusgas, não é? Com determinadas pessoas. Mas o mais interessante é que toda vez que nós acessamos uma existência anterior, uma situação anterior, ocorre um desligamento da sintonia daquela memória. E isso é muito interessante, porque quando ocorre esse desligamento dessa sintonia, é como se mudasse a chave a sintonia de um rádio, por exemplo, né? Como se mudasse a sintonia de um rádio. E o que pode nos fazer conectar? Às vezes as pessoas vêm bem até uma determinada idade e, de repente, começam a ter uma fobia, um trauma, desenvolver uma doença. Enfim, como nós temos tudo arquivado no nosso inconsciente, às vezes uma leitura, um livro, um filme, uma situação pode ligar, nos conectar, nos sintonizar novamente com essa memória arquivada de uma existência passada e aí gerar esses inconvenientes todos. Então, através da investigação do inconsciente, nós podemos sair desta sintonia. Nós dizemos que é desligar dessa sintonia que está interferindo negativamente, mas tudo de forma muito natural. E além disso, ainda, normalmente os guias espirituais, ao término da investigação do inconsciente, eles costumam trazer uma orientação para a pessoa que está ali, uma mensagem para ela, e é muito profundo, porque não é o mental que percebe isso ou que escuta isso, é o espírito, é a alma que entende aquele processo, porque quando nós passamos pela investigação do inconsciente, não há hipnose, isso é muito importante que a gente diga, não há hipnose, há uma expansão de consciência através de um relaxamento. A pessoa fica totalmente consciente. Quando nós fazemos isso, é o espírito que se desloca, é o espírito que tem esse acesso. Então, é muito profundo. Um outro fato importante para que eu deixe claro aqui é que a terapia reencarnacionista, assim como a investigação do inconsciente, não tem em absoluto vínculo religioso, e sim com a espiritualidade. Compreende que somos espíritos, então tem vínculo com a espiritualidade, mas com nenhuma religião. Se me perguntarem, Rejane, a fulana ou fulana é de determinada religião, tem determinadas crenças, ou nem acredita em reencarnação, pode passar pelo processo da terapia reencarnacionista, pode passar pela investigação do inconsciente? Pode. Independente se acredita, se não acredita, se das crenças dessa pessoa, ela pode passar pelo processo e vai acessar também, muito possivelmente. Eu já atendi pessoas de diferentes religiões, inclusive de religiões que não acreditam, porque nós sabemos que quando alguém está com um problema muito profundo, ele vai em qualquer lugar, não é? Procura. Aqui no Brasil costumamos dizer que quando o calo no pé aperta, a gente vai a qualquer lugar para buscar a cura, a solução. Então, independente das crenças da pessoa, ela pode passar pelo processo, sim. Aqui eu trago então para vocês o caso de sucesso, né? Eu vou chamá-la de Maria, que é um nome fictício. Ela tinha 60 anos e essa senhora, ela tinha dores crônicas, diagnosticada com fibromialgia, com problemas de coluna, e ela passava há 20 anos já por tratamento com reumatologista e diferentes médicos, e tinha uma vida muito pesada, muito doída, muito amarga. Todos os dias ela precisava cozinhar e ficar em pé era doído, ficar sentada. Ela dizia para mim: se eu estou em pé é com dor, se eu estou sentada é com dor, não há posição sem dor. Ela dizia: muito triste ver alguém sofrendo dessa forma. E ela relatava, é isso eu já coloquei aqui, né? Que ela não conseguia cozinhar, então, e sempre, constantemente com dores. Aí ela veio fazer o tratamento. Ela ouviu falar da terapia reencarnacionista através de uma sobrinha que fez o tratamento comigo e teve uma melhora absurda. E
Então, a irmã aconselhou e ela veio fazer. Uma das irmãs aconselhou e ela veio fazer o tratamento. Na investigação do inconsciente, o que que ela acessou? O que que os guias espirituais mostraram para ela? Que ela era uma freira em tempos de guerra e muita escassez, que ela trabalhava num convento, que também era um orfanato, e em tempos de guerra a comida foi ficando escassa e ela, como era uma pessoa muito positiva, muito para frente, ela resolveu ir até a cidade sozinha para buscar mantimentos para todos. Ali, como eu já disse, ela era bem positiva, corajosa, sabia apreciar as pequenas coisas da vida. Isso foi mostrado para ela, né? Aqui eu estou sintetizando a investigação. Ao retornar, a carroça que ela vinha foi interceptada e ela foi agredida, violentada, esfaqueada até a morte física. Ela sofreu muito, foi uma morte muito violenta. Após o desencarne, então, ela regressa para o plano espiritual e na investigação do inconsciente, nós auxiliamos a pessoa a recordar, os guias espirituais vão mostrando e fazem com que ela recorde o retorno para o plano espiritual, é realmente muito lindo. Os aprendizados, a cura dela, os tratamentos pelos quais ela passa, a cura, os estudos, assim, são coisas fantásticas que eles mostram sobre o plano espiritual. Então, ela retornou para o plano espiritual, onde ela se recuperou e foi compreendendo aos poucos os processos que ela vivenciou naquela experiência, o porquê daquilo ter acontecido, não é? E fazendo todos os aprendizados que ela tinha que fazer naquele momento. E aí chegou então o final da investigação e vieram as orientações dos guias espirituais. E olhem que lindo. Ele falava assim: esta investigação tem a ver com a fibromialgia. Muitas dores eram sintonia com as memórias inconscientes dessa experiência traumática. Mas ele também fala sobre a questão da reforma íntima dela. Ele fala: nos dias atuais você está muito diferente do que foi. Naquele tempo, conseguia apreciar as pequenas coisas da vida. Precisa se esforçar para voltar a ser como era. Então, claro que com outras investigações ele foi trazendo mais orientações, que nós fomos trabalhando e desenvolvendo isso ao longo das consultas e reconsultas também, porque o processo com a terapia reencarnacionista ele se dá através da investigação do inconsciente, de consultas e reconsultas, para que nós possamos trabalhar tudo aquilo que os guias espirituais foram mostrando e desligando ao longo das investigações. E aí, então, veio o depoimento dela na semana seguinte. E aí ela diz que a fibromialgia diminuiu muito, a dor da fibromialgia. E ela fala: eu me peguei agradecendo muitas coisas, porque ela não agradecia, ela só tinha dores, e me sinto muito mais leve. E daí, alguns dias mais adiante, ela me mandou um WhatsApp, assim, muito feliz dizendo que eu estou bem melhor, me sinto outra pessoa, eu mudei de apartamento, ajudei na mudança e não senti dores. Eu não imaginei que eu poderia ajudar, ela dizia para mim. Eu fiquei impressionada que eu não senti dores, eu carreguei algumas coisas e não tive nada. E esse último, depois que ela terminou todo o tratamento, um tempo depois, ela me manda um áudio muito feliz e diz: me peguei cozinhando e cantando bem feliz, coisa que era impossível na minha vida. Gratidão por esse tratamento. E então, ver esse processo desta pessoa passar a ter uma vida com qualidade e ainda entender o que ela precisa mudar é tão gratificante. E é por esse motivo que o Instituto tem o propósito de levar essa terapia para os 5 continentes, né? Mas o interessante é que cada um tem uma raiz de um problema. Outras pessoas com fibromialgia pode ser por um outro motivo diferente desse. Né? Então, cada caso é um caso, e cada um vai ser mostrado aquilo que ele necessita saber, aquilo que ele necessita ver. Então, o Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, em conjunto com demais terapias, porque dentro do Instituto nós entendemos que todas as terapias, assim como na naturopatia aqui, né, nós entendemos que todas as terapias precisam agregar
contribuem para a melhora para a saúde. Então, o Instituto, o IITR, tem o propósito de auxiliar espíritos em sua autocura pelo conhecimento e expansão da consciência. À medida em que nós compreendemos a nossa trajetória, nós podemos modificar a forma como nós raciocinamos a vida. Então, através da investigação do inconsciente, eu consigo entender a minha história. Ah, foi por isso que eu vim nesta família, foi por isso que eu nasci com esses espíritos, é por isso que eu ainda venho alimentando esses sentimentos. Nós conseguirmos entender a nossa trajetória de um ponto muito mais amplo. E aí nós conseguimos mudar a forma de raciocinar a vida, a nossa existência, as coisas que ocorrem na nossa vida e fazer a mudança, a reforma íntima. À medida em que eu raciocino de forma diferente, eu mando este comando também para as minhas células, para o meu corpo físico, gerando gerando saúde ao invés de gerar doença. E aqui eu acho que é uma coisa muito importante. Ninguém vai fazer por nós. Por mais que nós, naturopatas, por mais que tenhamos muitas terapias integrativas, ninguém vai fazer por nós aquele processo que nós viemos buscar, as correções que nós temos que fazer nessa encarnação. E por isso que as terapias naturopatas, a naturopatia é fundamental porque ela traz a possibilidade do indivíduo fazer a cura de dentro para fora, se compreender e ele ir propiciar a sua reforma íntima, a sua mudança de raciocínio para que possa gerar a saúde ao invés da doença. E por fim, então, todo o trabalho está em nós. E eu gostaria de deixar essa frase aqui, que é a única melhora a qual temos verdadeiramente algum arbítrio é a nossa própria cura. As pessoas às vezes gastam tanto da sua energia e do seu tempo querendo curar aos demais, mas eu digo para as pessoas que chegam no consultório que eu posso ajudá-la muito com a terapia reencarnacionista e a investigação naturopática do inconsciente, para que ela se compreenda, para que ela desligue das situações traumáticas que ela não precisa mais, como essa senhora que já tinha a possibilidade de desligar dessa situação traumática, ela não precisava mais dessas dores, não é? Porque algumas dores nós sabemos que elas são necessárias para alguns aprendizados, então ela já tinha o merecimento de desligar, ela podia desligar dessas dores, mas havia a parte em que ela precisava fazer a correção dela, que era, aqui eu citei somente uma, que era começar a dar valor às coisas que ela tinha a partir de agora. Então, livre das dores, começar a entender a beleza da encarnação dela aqui e de tudo que ela tinha, mudando assim o seu raciocínio. Essa cura, essa parte cabe a cada um de nós. Deixa eu seguir aqui. Quero agradecer então a todos vocês que estiveram aqui apreciando comigo, não é, essa explanação sobre a investigação naturopática do inconsciente. Quero agradecer mais uma vez a Aporte pelo convite de estar aqui. É um prazer, porque o Instituto tem esse propósito de levar a terapia reencarnacionista para os 5 continentes. Então, já estamos na Europa, em alguns países da Europa, e precisamos chegar a muito mais países para que nós possamos possibilitar às pessoas mais essa ferramenta que é assim imensamente favorável à cura, não é, à saúde. E aqui eu deixo então os nossos contatos, o site do Instituto Internacional de Terapia Reencarnacionista, que é www.terapiareencarnacionista.com. Deixo também o nosso e-mail, se vocês quiserem nos escrever, nos convidar para eventos, enfim, para levar as turmas de formação de terapia reencarnacionista para o seu país. Entre em contato conosco, terapiareencarnacionista.inst@gmail.com. E também a minha rede social pessoal, que é @RegianeAcosta, e a do Instituto, que é @terapiareencarnacionista.iitr.
Mais uma vez, então, agradeço a participação e que vocês possam usufruir de todas essas ponências, essas palestras que só fazem agregar positivamente na nossa, enfim, na nossa evolução enquanto espíritos encarnados.